Olá, boa noite, seja bem-vinda ao ESB Notícias. O motorista Jasmiro Ribeiro do Prado, que estava desaparecido desde a semana passada, após ser chamado para fazer um frete, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira na região de Inhobim, zona rural de Vitória da Conquista. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Durante todo esse tempo, uma grande mobilização tomou conta das redes sociais em busca do seu paradeiro. Imagens de câmeras mostram que um homem entrou no caminhão de Jasmiro junto com ele e, a partir daí, não foi mais visto. Jasmiro trabalhava com frete na feira do bairro Brasil. A polícia segue com as investigações. Os nossos sentimentos à família do senhor Jasmiro do Prado. Durante a pandemia, as policlínicas da Bahia foram fechadas, mas retomaram os atendimentos no início de julho. Neste retorno, um rigoroso protocolo foi criado para intensificar as medidas de segurança. O serviço está completando um ano e tem atendido centenas de pacientes dos municípios que compõem o consórcio. O estudante de jornalismo Gabriel Pires traz as informações. Há um ano foi inaugurada a Policlínica Regional de Vitória da Conquista. O espaço teve um investimento de 22 milhões de reais do governo do estado. A unidade de saúde foi planejada para atender mais de 600 mil habitantes da região sudoeste. A capacidade estimada é de 500 atendimentos por dia. Nesse primeiro ano de serviços, 43 mil pacientes já passaram pela policlínica. Entre as especialidades oferecidas estão angiologia, neurologia, otorrinolaringologia, mastologia e exames como ressonância magnética e tomografia computadorizada. Uma das pacientes atendidas na policlínica é Julicélia. Desde novembro do ano passado, ela faz consultas regulares de mastologia. Fui bem atendida, fiz meus exames certinhos, tudo com hora marcada, por um profissional de excelência. A equipe é muito boa. A policlínica atende 31 municípios da região sudoeste, oferecendo um atendimento de média e alta complexidade. Antes eles não tinham facilidade de acesso para esse serviço. Então hoje eles têm a oportunidade de sair de uma consulta com um pedido, por exemplo, de uma ultrassonografia, né, morfológica, por exemplo, uma gestante. E tem a chance de fazer em tempo recorde aqui com a gente e sai já da nossa unidade com o resultado em mãos. E é isso, né? Trazer para a população aquilo que não tinha acesso com muito mais facilidade do que antes. Durante a pandemia, as policlínicas da Bahia foram fechadas, mas retomaram os atendimentos no início de julho. Neste retorno, um rigoroso protocolo está sendo seguido, como triagem antes do embarque e ao chegar à policlínica, uso obrigatório de máscara durante todo o tempo e higienização constante. Esse retorno só foi feito e só foi possível após a aprovação da Assembleia de Prefeitos, participantes do consórcio e representantes da CESAB. Nessa Assembleia, eles aprovaram o nosso retorno e aprovaram o nosso plano de contingência, onde a gente reduz as nossas vagas, né, de atendimento. A gente reduz para que a gente evite aglomeração, tanto aqui na unidade, quanto nos transportes, porque a gente atende, além de Vitória da Conquista, mais 30 municípios. E todos esses municípios, eles estão vindo para a nossa unidade com o transporte da policlínica. A gente está funcionando de portão fechado, então o paciente que está vindo de outro município, ele não circula por Vitória da Conquista. Isso garante que a circulação dentro do próprio município, né, diminua, já que está vindo paciente desses 30 municípios. Vamos agora aos dados do boletim epidemiológico da Covid-19 em Vitória da Conquista, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os casos notificados em Vitória da Conquista são 18.617 casos. Casos confirmados, 2.742. Casos descartados, 9.809. Em investigação, 4.385. Em recuperação, 457. E essa é a boa notícia que a gente gosta sempre de dar. Recuperados, 2.222 casos. Óbitos, 63, ou seja, de ontem para hoje manteve-se esse número de 63 óbitos. Casos confirmados laboratorialmente, 841 e confirmados por teste rápido, 1.824 casos. Então, esses são os casos
da Covid-19 do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. E foi encerrado no último sábado, dia 1º de agosto, o prazo de suspensão do corte de energia elétrica. A medida foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19, quando municípios e estados adotaram ações de isolamento social. Os consumidores que tiverem fatura de energia em aberto entre 24 de março e 31 de julho podem ter o serviço cortado. Apenas os usuários do programa Tarifa Social que estão com contas vencidas terão fornecimento mantido até o fim de 2020. Segundo a Superintendência de Relacionamento com Clientes da Companhia de Eletricidade da Bahia, a Coelba, o órgão atende 6 milhões de pessoas e que mais da metade dos clientes tem pelo menos uma fatura vencida. Esta situação é o reflexo do desemprego provocado pela pandemia. E no próximo bloco, uma reportagem especial sobre o SUS nesse Dia Nacional da Saúde. A gente volta já com mais informação e conteúdo para você aqui pelo ESB Notícias. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. E a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia completa 40 anos agora em 2020. E no próximo sábado, a partir das 18 horas, no nosso primeiro programa Universiência, você vai conhecer um pouco mais a respeito da história da instituição que influencia de forma positiva a região dos 3 campi onde atua. Não perca, neste sábado, a partir das 18 horas, TV UESB, canal 4.1. Estou esperando você. Você que está se preparando para o Enem não pode perder a nova faixa educativa da TV UESB, Hora do Enem. Dicas, informações, resolução de questões e muito mais. De segunda a sexta, às 11h15, aqui no seu canal 4.1. TV UESB com você na Hora do Enem. Informação, formação e conhecimento. Realização TV Escola. E já estamos de volta aqui pelo ESB Notícias. Vamos ao nosso painel com mais informações sobre os dados da Covid-19 em Vitória da Conquista. Aqui no nosso painel a gente pode observar a fonte é a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB, sobre o número de leitos de UTIs. São 71 leitos disponíveis hoje em Vitória da Conquista. Desses 70%, desse percentual de 71 leitos estão ocupados. 98 leitos clínicos, com 53% de ocupação em Vitória da Conquista. Então, esses são os últimos dados divulgados pela CESAB nesta quarta-feira. A ocupação geral dos 169 leitos, 60% estão ocupados e desses 101 pacientes internados em Vitória da Conquista com a Covid-19. E segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, os estados de Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte apresentaram até a última segunda-feira, dia 3 de agosto, uma alta no número de mortes. E em coletiva de imprensa, arcebispo de Vitória da Conquista anuncia o retorno das celebrações e os detalhes sobre o novenário da padroeira da cidade.
A repórter Joana Rocha acompanhou a coletiva e traz as informações para a gente. Realizada nesta terça-feira, 4 de agosto, o arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, Dom Josafá Menezes, anunciou oficialmente a retomada gradual das missas com a presença dos fiéis e um documento com as medidas de proteção descritas em 35 itens. Em 18 de março de 2020, suspendemos as atividades presenciais em nossas paróquias e comunidades para evitar aglomerações e expor os fiéis ao contágio do coronavírus. Considerando que a quarentena no Brasil já se prolonga para além das expectativas e o retorno das atividades econômicas tem acontecido nos vários municípios, respeitando as circunstâncias locais e as normas estabelecidas pela saúde pública, nós entendemos que devemos também pensar no modo de retomar as atividades com a presença dos fiéis na nossa arquidiocese. São 35 itens que compomos aqui o nosso protocolo, levando em conta a precaução e o cuidado que deveremos ter com a organização do espaço litúrgico e pastoral, a entrada das pessoas, o comportamento, a interação com os vários momentos da cerimônia que está acontecendo e depois o retorno dos fiéis para suas casas, que deve ser ordenado sem contatos e aglomeração nos espaços contíguos à paróquia. De fato, cada paróquia, considerando a circunstância e as autoridades locais, poderá inclusive ampliar esse protocolo, tendo em conta as suas realidades. Por ocasião do novenário e festa da padroeira da cidade, Padre Ariosvaldo de Jesus Aragão explicou como os protocolos vão proceder na catedral. Elaboramos um protocolo para todo o novenário, como também para o dia de festa, da festa, e para a carreata que vai acontecer, já que é impossível a procissão de Nossa Senhora das Vitórias. A Assembleia, desde o dia 6 até o dia 15, será composta por 45 pessoas. 10 pessoas a cada noite, 2 paróquias são convidadas, são 10 pessoas de cada paróquia. 10 pessoas de uma dessas comunidades da paróquia da catedral, são 10 comunidades, nós temos 10 pessoas desta comunidade, de uma destas comunidades. Depois, as demais vagas são abertas para os devotos de Nossa Senhora das Vitórias, de toda a cidade de Vitória da Conquista. Também presente na coletiva, Josana Passos falou acerca da experiência e desafio em presidir a ala feminina da Comissão de Festas 2020. Nessa época está sendo um pouco mais difícil realmente, porque existem vários eventos que são tradicionais todo ano e esse ano a gente não pôde realizar. Então eu tenho certeza que os fiéis, as pessoas, os católicos de Vitória da Conquista estão sentindo falta. Mas, por outro lado, eu vejo que está tudo muito organizado para acontecer a novena e acontecer a festa de Nossa Senhora das Vitórias. A pandemia da Covid-19 obrigou as igrejas a seguirem rígidas orientações sanitárias, mas sem desobedecer às regras litúrgicas. Numa eventual mudança de cenário, o arcebispo não vê problemas em voltar atrás com a decisão. As autoridades estavam trabalhando com a ocupação dos leitos de UTI, que é o critério utilizado agora no Brasil. Então, nós queríamos ver primeiro a situação, se ela estava sob um certo controle. Esse período, nós, então, adquirimos o material, reunimos, conversamos com os grupos, as paróquias tiveram como se organizar. O protocolo, inclusive, diz aqui no item que a arquidiocese poderá alterar as orientações ou mesmo interromper a retomada das celebrações, dependendo das decisões, indicações e entendimentos das autoridades e dos especialistas da área de saúde.
E essa foi mais uma madrugada fria em Vitória da Conquista. Os termômetros registraram a mínima de 13 graus, com sensação térmica de 9. Frio que continua pelos próximos dias. É hora de saber, então, como fica o tempo e a temperatura em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, céu nublado com variação de nebulosidade. Chove leve e fino em alguns pontos da cidade. As temperaturas continuam baixas. A mínima é de 12 graus e a máxima não passa dos 19. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Céu aberto em Belo Campo, mas no recorrer do dia terá variação de nebulosidade. A temperatura oscila entre 13 e 24 graus. Céu nublado na cidade de Itapetinga, com chuvas leves e isoladas. A mínima registrada é de 12 graus e a máxima de 23 graus. Em Jequié, chuva leve e rápida durante o dia e o céu segue nublado na maior parte do tempo. A mínima é de 16 e a máxima de 22 graus. E para todos aqueles que atuam no setor de saúde, o dia de hoje tem um significado especial. Afinal, em 5 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Saúde. E para falar sobre isso, a gente destaca o Sistema Único de Saúde, esse importante serviço público que tem mostrado a sua força nessa pandemia do novo coronavírus. A reportagem é de Joana Rocha. Grávida de sua primeira filha, Bárbara Valente teve complicações na gestação. Com 24 semanas, precisou ser internada e na 26ª, Valentina nasceu de forma prematura. Ela ficou na unidade, na UTI de emergência, por 24 horas, mas a gente precisava encontrar uma outra UTI. Assim que eu saí do hospital, eles já entraram em contato comigo, falando, que já tinha encontrado uma vaga em um outro hospital, em outra cidade, que foi aqui em Brumado. Já vai fazer 45 dias que estamos aqui, na UTI de Brumado, sendo super bem atendido, uma equipe maravilhosa, muito humana, profissionais qualificados. A história de Bárbara e Valentina é um retrato de como funciona o Sistema Único de Saúde. Elas precisaram sair de Vitória da Conquista para realizar o tratamento em outro município. A lei define o Sistema Único do SUS em 3 princípios: universalização, equidade e integralidade. O Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem uma característica muito peculiar, que é essa capilaridade que ele tem, uma assistência básica extremamente disseminada, mas sem fugir também da capacidade de atendimento de alta complexidade. Então, em termos de proposição, que o SUS se propõe, que é garantir a todos os brasileiros, independente de sua condição social ou não, que ele possa ter, diante de suas demandas, o atendimento universal e integral. Quem já precisou se deslocar de uma cidade a outra para fazer um tratamento de saúde sabe o quanto esses princípios são fundamentais. Eu recebi o diagnóstico de ceratocone ainda na pré-adolescência. Em 2012, com o agravamento da patologia, eu fui indicada ao transplante. E aí o transplante no Brasil ele só é feito pela rede pública, pelo SUS. E aí eu fiz a inscrição via internet, enviei meus laudos, a coisa bem organizada, bem monitorada. E em menos de um mês eu fui chamada para a primeira triagem. E em 30 dias eu fiz a avaliação e o transplante de córnea em seguida. Desde a sua criação pela Constituição Federal de 1988, o SUS proporciona um acesso universal ao sistema público sem discriminação e durante a pandemia não deve ser diferente. Terceira maior cidade do estado da Bahia, quinta do interior do Nordeste. Vitória da Conquista destaca-se como capital regional de serviços e comércio, atingindo o patamar de polo de educação e saúde. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a saúde do município continua se destacando, às vezes de forma positiva, outras negativa. Mas se tem algo que não muda pelo SUS, Vitória da Conquista é cidade polo de uma macro-região com 73 municípios compactuados. Governos federal, estadual e municipal têm a obrigação de zelar pela saúde do povo, daqueles que moram aqui ou que vêm para a cidade em busca de tratamento. Então não poderia ser diferente num momento como esse,
em que a população brasileira, principalmente a grande maioria, que são pessoas com baixo poder aquisitivo, com esse grande número de desemprego que a gente vivencia hoje, não poderia ser diferente que o SUS abraçasse a todos de forma indistinta, não é? Então, no momento que surge uma demanda, uma pandemia como essa, não se pensa, não se tem como imaginar que essas portas não sejam abertas para prestar uma assistência adequada e necessária a toda essa população que demanda, principalmente que moram em cidades, em regiões que a assistência de alta complexidade ainda deixa a desejar. A ampla divulgação das informações é importante, a busca de casos que já aconteceram também é importante, a informação via internet do que está disponível também é importante. A gente não pode desesperançar, porque a nossa vida, a vida de quem a gente ama está em jogo. Então, assim, vale a luta, vale a militância, vale a defesa, e não só quando é alguém que nos ama. Então, por isso que a gente se engaja também, porque o que importa não é a nossa história, mas a história de toda pessoa que precisa desse acolhimento, desse atendimento. E o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para mandar a sua sugestão, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 34248763. Obrigado pela companhia e até amanhã.